Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo estou trazendo para vocês um comparativo entre microinversores e investidores string, certo? Eu vou comentar aqui, apresentar para vocês esse guia de bolso que foi desenvolvido pela Genix, que é a maior distribuidora de microinversores do Brasil. E vou falar aqui para vocês, as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, Eu, particularmente, só ofereço sistemas com microinversores, para os meus clientes, porque eu acredito que tenha mais vantagens do que desvantagens. Então, vamos conferir aqui esse guia de bolso, com esse comparativo. Então, aqui, primeiramente, falando sobre o inversor string, a disposição dos módulos fotovoltaicos. No inversor string, os módulos fotovoltaicos estão em série, certo? Estão em série, e isso tem algumas consequências, que a gente vai delinear aqui no vídeo. Então aqui os módulos estão em série, você pode colocar uma grande quantidade de módulos em série. Normalmente, se você considerar aí 48 volts um módulo, tem microinversor que trabalha até com 1000 volts, então a gente consegue colocar aí até 20 módulos em série. E essa consequência, se você colocar 20 módulos em série, a gente tem que lembrar que quando a gente coloca os módulos em série, certo? As tensões estão se somando e a corrente é a mesma. Então, 48 volts, vamos considerar cada módulo, certo? Você coloca 20 módulos em série, ao final você vai ter aí 48 vezes 20, vai dar 960 volts, e a corrente nominal do painel você vai ter na saída lá. Então, em consequência disso, você trabalha com uma alta tensão em corrente contínua, certo? E isso tem essa alta tensão em corrente contínua tem alguns impactos, Se o sistema não for bem montado, não tiver um comissionamento legal após a montagem, você pode gerar aí um arco elétrico e o sistema pode vir até pegar fogo, como já aconteceu, tem vários casos que já aconteceram, de sistemas que pegaram fogo por conta de arco elétrico. Provavelmente o sistema não foi bem montado, certo? Temos sistemas, conversores strings aí funcionando há muito tempo também já, certo? Tudo depende se o sistema vai ser bem montado ou não. Mas devido à alta tensão em corrente contínua, existe essa possibilidade do sistema pegar fogo, certo? Por conta do arco elétrico, tá bom? E aí o inversor string, dependendo da potência do equipamento, você pode ter várias strings, e cada string numa MPPT. Então você tem uma MPPT para um conjunto de strings, para uma string, na verdade, um conjunto de módulos, certo? Então você pode ter uma MPPT ali para vários módulos que estão em série. E aí tem diversas consequências, como sombreamento. Se você sombrear um módulo, você impacta em todos os demais módulos. Por quê? Porque os módulos estão em série, A corrente que passa é a mesma em todos os módulos. Então, se você sombrear um painel desse, ele vai reduzir a corrente que esse painel vai gerar e vai acabar impactando, nos demais também, certo? O microinversor, em relação à conexão dos módulos fotovoltaicos, certo? Cada módulo tem uma entrada individual, certo? Então, aqui no microinversor, por exemplo, esse aqui poderia ser o modelo de o M1200 ou M1500, certo? Da Roy Miles. Cada suporta 4 módulos, esses modelos. Então, cada módulo tem uma entrada individual no microinversor, certo? Esses microinversores, de 4 módulos, no caso da Roy Miles, eles possuem 2 MPPT, certo?
Então, uma MPPT desse lado e outra MPPT desse lado, certo? Então, aqui no caso seriam 2 MPPT para cada módulo. Mas isso não impede, certo, de que cada módulo seja trabalhado individualmente, certo? Isso não impede de cada módulo seja trabalhado individualmente. Eu tenho um monitoramento individual de cada módulo. Esse é um assunto bem específico. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no link, aqui em cima, na região superior direita, um link sobre o treinamento, onde eu falo exatamente dessa questão, né, dos MPPTs, né, o microinversor com 4 módulos e 2 MPPTs, certo? Mas não se esqueça e não confunda as coisas. A entrada dos módulos, né, são individuais, é uma entrada para cada módulo. Cada módulo é monitorado de forma individual, certo? E aí, como cada módulo é trabalhado de forma individual, né, então você tem a entrada, a tensão individual por módulo. Então você tem a baixa tensão em corrente contínua, né? Você vai ter lá os 48 volts, por exemplo, do módulo e a corrente nominal dele, certo? Sobre o MPPT que eu já falei, né, vou deixar o link para vocês aprofundarem no assunto. Instalação, né? O microinversor ele é instalado externamente, né? Então, o microinversor ele tem proteção IP67, né? Ele pode trabalhar submerso na água, para você ter ideia, certo? Com essa proteção IP67. Normalmente ele é instalado ali, né, embaixo dos módulos fotovoltaicos, lá em cima do telhado, certo? Você não precisa reservar um espaço numa parede da sua garagem, da sua sala. Já vi foto de inversor string sendo instalado na cozinha, banheiro, certo? Você não precisa disso. Você não precisa alterar a estética da sua casa reservando um espaço na parede para colocar um inversor string na parede, certo? O microinversor vai em cima dos módulos, já vai lá em cima, né, no telhado, debaixo dos módulos, e de lá você já desce, né, em corrente alternada, certo? Aqui, né, esse tópico aqui é interessante, dispensa dispositivos de segurança em relação à topologia string. Então, com o microinversor, não existe string box, certo? String box é uma caixa com dispositivo de segurança, né, que é utilizado nos inversores string, certo? Ali ela vai agregar as strings que vêm, né, dos módulos, com os módulos, certo? E ali você vai ter disjuntor, corrente contínua, né, DPS, corrente contínua, certo? Para depois, né, você normalmente tem uma chave seccionadora ali, para depois você entrar com as strings, né, propriamente ditas, no inversor, certo? Então, trabalhando com microinversor, como você já sai em corrente alternada, certo? Você não precisa de string box, né? Eu sempre repito para o pessoal, não existe string box para microinversor, certo? Não existe string box para microinversor. O que existe é um quadro CA, de corrente alternada, um quadro de distribuição de circuito, né? Um quadro que você pode criar com disjuntor, com DPS, certo? Tudo corrente alternada, para fazer a conexão na rede do cliente. Ou você pode até mesmo ligar no quadro de distribuição de circuitos do próprio cliente, certo? O próprio quadro que já exista na casa do cliente, você pode utilizar, como eu faço muitas das vezes, certo? Bom, em relação ao string, né, a instalação, né, normalmente ele tem que ser abrigado, né, ele não pode pegar chuva, né, ele tem que estar abrigado. Já falei anteriormente que a conexão de vários módulos em série, né, proporciona um valor alto de tensão em corrente contínua, né, que vai estar dentro da área habitável, né, como eu citei, já cansei de ver aí fotos de instalações de inversor string na parede de banheiro, cozinha, garagem, né, afetando até a estética da casa, né, questão de segurança, né, que você tem alta tensão em corrente contínua ali, certo? E, né, no ponto de segurança, e na questão que altera a estética da casa também, né?
né? Então envolve mais riscos, né? Justamente por conta desse alta tensão em corrente contínua, né? Que tem o risco do arco elétrico, certo? Microinversor. Microinversor, né? Aqui atribuíram como um ponto negativo, né? Em termos da manutenção, ele tem que ser instalado, né, junto aos módulos, tem que subir lá no telhado para dar uma manutenção. Bom, em microinversor não existe manutenção, né? Se você constatar que o microinversor está com problema, certo? Você vai ter que acionar a garantia dele e ele vai ser trocado, né? Não existe você abrir o equipamento para consertar, mas realmente o fato de ele estar em cima do telhado, certo? Você vai ter que subir lá, desmontar, tirar um painel para verificar, né? Fazer uma análise de repente, certo? Então isso você vai ter que fazer mesmo. Você vai ter que subir em cima do telhado e tirar um ou dois painéis do local, levantar, né? Para ter acesso ao microinversor. Em relação aqui à ausência de display, tela, né, que tem a conexão à internet, né, que tem alguma informação, bom, nesse ponto aqui eu discordo. Eu já não acho isso aqui eu não acho esse ponto aqui uma desvantagem, eu acho uma vantagem. A tendência dos inversores string é todos estarem vindo sem display LCD. Por quê? Porque o display LCD é um ponto de falha. Se o display LCD queimar, né, e um dia possivelmente ele vai queimar, né, o aparelho estragou. Você não consegue mais configurar, não consegue mais fazer nada. Então, assim, a conexão hoje em dia está tudo vindo via Bluetooth, entendeu? Através do aplicativo do celular. Então, eu não concordo com essa parte aqui. Eu não acho que seja um ponto de falha, uma desvantagem, desculpa. Eu acho que é uma vantagem ele não ter o LCD, certo? Bom, aqui a vantagem, né, no caso dos microinversores da Roy Maile, certo? O microinversor ele tem 12 anos de garantia de fábrica, certo? 12 anos de garantia de fábrica e a garantia pode ser estendida até 25 anos, né? Normalmente aí se pagando 30% do valor do microinversor, né? Então, no inversor string, vamos descer aqui para a gente já comparar. O inversor string ele tem aí normalmente 5 anos de garantia de fábrica, certo? 5 anos quer dizer que quando dá 5 anos ele vai estragar? Não, não quer dizer. Mas 7, 8 anos aí, possivelmente ele vai ter que ser trocado, certo? Se ele queimar, você vai ter que trocar e você não vai estar mais coberto pela garantia. Ou seja, o cliente vai ter que desembolsar uma grana para arcar com um novo inversor string ali, certo? No caso aqui, né, colocaram como vantagem que a instalação dele é abrigada, né, então facilita o acesso, né, se comparado ao microinversor que está em cima do telhado, certo? Permite receber atualizações de manutenção sem necessidade de dispositivo externo, usando seu display embutido. Bom, conforme eu falei agora há pouco, eu não acho que o display seja uma vantagem, certo? Esse display é apenas mais um ponto de falha, que ele lá na frente ele vai queimar, vai danificar. Então, a tendência é tudo vir por, né, a comunicação via internet, pelo aplicativo, por Bluetooth, certo? Então, o próximo passo aqui, em relação a sombreamento. Bom, o microinversor, se você sombrear aqui, certo? Apenas um módulo, só esse módulo vai sofrer interferência. Os outros módulos estão conectados ao microinversor, continuam trabalhando perfeitamente, certo? Mesmo no caso do microinversor da Roy Maile, que possui, né, o modelo M1500, por exemplo, né, que permite conectar 4 módulos, esse modelo ele possui dois MPPTs, certo? Mesmo com os 2 módulos numa única MPPT, se você sombrear um módulo, ele não interfere no outro módulo, certo? As entradas dos módulos são individuais, né? Os módulos estão em paralelo, certo? Ali, eles não estão em série.
Novamente, eu vou deixar o link aqui na parte superior direita aqui para vocês acessarem, certo? E verificarem o treinamento que eu já dei aqui, que está disponível aqui no canal do YouTube, para vocês verem a fundo essa questão dos dois módulos numa única MPPT, certo? No inversor string, né, então, como os módulos estão em série, se você sombreia um módulo, né, ele vai reduzir ali a corrente que ele vai estar injetando e ele vai impactar em todos os demais módulos da string, porque os módulos, né, eles estão em série, certo? A questão da eficiência, né, com o microinversor, né, a eficiência do microinversor em questão de, a gente fala aqui em questão da conversão da energia, certo? É em torno de 95%, né? A topologia string, né, a conversão dela é um pouquinho mais alta, é em 98%, certo? Isso considerando condições ideais, certo? Considerando condições ideais. Porém, na prática, né, como a gente está longe de ter condições ideais, né, o microinversor ele acaba gerando mais energia que o inversor string. Por quê? Ele começa a trabalhar mais cedo, vai até mais tarde, né, e a questão de ter mais MPPTs, né? Então ele acaba gerando mais energia, né? Eu vou fazer em breve, né, um comparativo de energia produzida entre microinversor e inversor strings, certo? E vou trazer o vídeo para vocês aqui no canal. Então o microinversor aqui, a tensão nominal é baixa, né? A gente já falou sobre isso. O inversor string, a tensão em corrente contínua, né? Ele é alta, né? Aqui a gente considera a tensão de um módulo, 48 volts. Aqui considera a tensão de quantos módulos, né, a gente conseguir colocar em série numa mesma string, certo? Então tem inversor string aí até 1000 volts, né, que a gente consegue colocar aí até 20 módulos em série. Questão do monitoramento. Olha que interessante. No microinversor, como cada entrada é individualizada, certo? A gente consegue monitorar módulo a módulo. Ou seja, eu consigo monitorar a potência de cada módulo do microinversor. Eu consigo saber quanto cada módulo está produzindo de energia, né? Então, o monitoramento módulo a módulo é uma das grandes vantagens do sistema com microinversores, certo? E aí, né, como eu falei anteriormente, se um módulo desse falhar, não afeta os demais, né, e você perdeu só aquele módulo. No inversor string, se um módulo falhar, você perde aquela string inteira, né? Então, se você tem lá, por exemplo, 20 módulos numa mesma string, certo? E um módulo daquele falhou, aquela string inteira com 20 módulos vai deixar de gerar energia, certo? Né? Então, basicamente é o que fala aqui, né? É o que traduz aqui, né, essa imagem que eu acabei de falar. E também, né, a questão do monitoramento, né? O inversor string ele monitora só a string. Então você tem a tensão e corrente ali da string como um todo, certo? E não individualmente de cada módulo. Como a gente pode ter, né, nos microinversores. Então, questão de expansão, né? Disposição e preço. A questão da expansão, né? Um sistema com microinversores, por exemplo, a gente pode instalar, por exemplo, 4 microinversores e 16 painéis no cliente, certo? Vamos dizer que esse sistema gere aí 800 kWh por mês. Então, se o cliente mais para frente quiser, Thiago, eu estou precisando aqui, eu quero dobrar meu sistema, estou precisando de mais 800 kWh, porque eu instalei mais alguns ar-condicionados aqui na minha casa, acabei aumentando o consumo. Então essa expansão fica fácil com o microinversor, é só adicionar mais 16 módulos e mais 4 microinversores, certo? Que
a energia produzida vai dobrar no caso, né? Então eu posso ir, por exemplo, se eu considerar que cada microinversor e 4 módulos gera 200 kWh, certo? Então eu posso trabalhar com múltiplos de 200 kWh. Se o cliente virar para mim e falar, Thiago, eu quero 1000 kWh, então a gente pode instalar para esse cliente, né, 5 microinversores, certo? E 20 painéis que ele vai ser atendido. Eu falo, Thiago, eu não tenho dinheiro para instalar esse sistema agora, eu só tenho dinheiro aqui para instalar um sistema equivalente a 2 microinversores e 8 módulos. Perfeitamente, a gente pode instalar e depois o sistema facilmente, né, esse sistema pode ser ampliado, né? Sempre lembrar que, né, toda modificação feita no sistema, né, na casa do cliente, deve ser informada à concessionária, certo? E é necessário uma nova homologação. Em relação à instalação com o microinversor, eu particularmente, quando instalo um sistema para um cliente, eu já deixo a instalação preparada para receber uma certa ampliação, se necessário, entendeu? Porque o trabalho, né, não vai ser menor depois. Então já deixo o sistema preparado. Por exemplo, um microinversor 1500 com 4 módulos, e daí 7 amperes de corrente, certo? Eu poderia muito bem instalar um disjuntor lá de 10 amperes. O sistema ia funcionar, mas eu não instalo. Eu já deixo lá um disjuntor de 25 amperes. No caso do M1500, que eu consigo colocar ali mais 2 módulos mais 2 microinversores no mesmo cabo-tronco, a expansão já fica fácil depois, entende? Então, o cliente instala 4 microinversores em um módulo, desse jeito que eu instalo, eu posso colocar até mais 2 microinversores e 8 módulos, né, para triplicar a produção de energia dele, que a instalação já vai estar capacitada, né, para atender essa corrente, certo? O microinversor normalmente ele tem um preço, né, superior, isso é fato, né, mas a tendência é cada vez esse preço ficar mais competitivo, né, e chegar mais próximo do inversor string. Mas mesmo assim, eu só ofereço, né, o sistema com microinversor para os meus clientes, porque eu acredito que as vantagens, né, que eu estou citando aqui acabam sendo preponderantes, né, em relação às vantagens oferecidas pelo inversor string, certo? Então aqui, né, no inversor string, no caso de expansão, tem que redimensionar tudo, toda a string tem que ser redimensionada, vai ter que adicionar um novo inversor string, né, mais módulos, enfim, o sistema, você tem que analisar tudo, todo novamente o sistema já instalado, entendeu? Então, em termos de expansão, né, o microinversor tem essa vantagem. Tem gente que instala, por exemplo, vamos considerar aqui um inversor string de parede 5 kW, mas o cliente vai lá e instala, por exemplo, aqui 10 painéis de 330. 10 painéis de 330 dá 3.3 kW ali, pico. Então, o inversor string que ele instalou ali está superdimensionado, ou seja, ele poderia acrescentar mais painéis ali naquele sistema, certo? Porque o inversor string tem, né, 5 kW desse exemplo. Então, tem gente que trabalha dessa forma, né? Mas pensa bem, o cliente pagou a mais para um inversor string de 5 kW, certo? Ele teria pagado menos se ele tivesse um inversor string de 3, né? Até porque, na maioria das vezes, a gente costuma fazer o contrário, né? É trabalhar com o sistema conversais, ou seja, maior potência de módulo do que potência de inversor, certo? Então, porque o sistema acaba gerando mais energia, né, com o sobredimensionamento. Então, né, mas são práticas que você encontra no mercado aí. Normalmente o inversor string tem um preço menor,
né? Mas pode ser o barato que sai caro lá na frente, certo? Então é preciso pesar muito, né, as vantagens e desvantagens e ver qual que compensa, certo? Então aqui, né, no final desse e-book aqui, ele tem essa conclusão, certo? Eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser baixar esse guia de bolsa oferecido pela Genix Solar Power, certo? E, na minha opinião, compensa instalar microinversor. Tiago, até que potência compensa instalar microinversor? Hoje em dia, para você ter ideia, já estão surgindo várias usinas, por exemplo, de 75 kW, né, que é o limite ali entre mini e microgeração. Então, estão surgindo várias usinas de 75 kW de microinversores, certo? Usinas aí, por exemplo, com 50 microinversores, o Heimeyer M1500 e 200 módulos de 450 watts de potência. Para você ter ideia, uma usina dessa, né, lógico que dependendo do local de instalação, das condições, pode gerar aí até 12.000 kWh por mês, né? Então imagina, uma usina dessa, né, comparada com um inversor string. Hoje em dia já tem preços, né, bem competitivos que te permite, né, permite ao cliente, né, ele ter ele pensar, poxa, existem vantagens, né, do microinversor em relação ao string, né? Por exemplo, uma usina de 75K com string, você pode usar um inversor, de 75 kW de potência. Imagina se esse inversor string de 75 kW de potência queimar, ele parar, sua usina parou. Agora imagina, né, que a gente tem 50 microinversores de 1.500 watts cada um. Então sua usina está dividida em 50 partes. Mais ainda, em 200 partes, porque cada módulo trabalha de forma individual, né? Cada microinversor tem a entrada para 4 módulos, então são 200 módulos, certo? Então, você acaba dividindo a sua usina em várias partes, né? Então, se uma parte parar, a outra continua trabalhando, né? Então, com 200 módulos, por exemplo, de 450 watts, a gente teria 90 kW de potência de módulo, certo? E 75 de inversor, né? Isso dá 20%, né, de oversize, né, de sobredimensionamento. Lembrando, né, que a capacidade da usina, certo, definido por norma, é a menor potência entre esses dois valores. Então, entre 90 e 75, a capacidade nominal dessa usina é 75 kW, certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? A você que já é inscrito no canal aí, meu muito obrigado. A você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like aí para continuar me incentivando a trazer vídeos interessantes, né, sobre microinversores aqui para vocês. É isso aí, valeu, um abraço e até mais.